45 minutos em Feira de Santana, 7h45. Pois é, Dilson, novembro é marcado pelo Dia Mundial da Prematuridade, que é celebrado no dia 17, né? Foi celebrado no último dia 17, e pelo movimento Novembro Roxo, que busca conscientizar sobre os desafios enfrentados pelos bebês prematuros e suas famílias. O Brasil registra cerca de 11,7% de nascimentos prematuros anualmente, um dos índices mais altos do mundo, segundo o Ministério da Saúde. E esse é o assunto que vamos conversar agora com o pediatra e neonatologista Samir Narras. Me perdoe se tiver errado seu nome. Correto. Diretor técnico do Mater Dei EMEC em Feira de Santana. Doutor, muito bom tê-lo aqui conosco, né? Muito bom falar sobre esse assunto tão importante. E eu queria, começando explicando de fato o que é o Novembro Roxo, né? Eu digo sempre que esses meses coloridos, talvez o Outubro Rosa tenha sido o que abriu, né? Ou pelo menos o primeiro que teve uma grande divulgação, e a gente tem cada mês de uma cor, às vezes mais de uma cor no mês, né? Mas são importantes para a gente fazer luz e discutir alguns assuntos que ficam muito à margem dos assuntos debatidos por nós até mesmo enquanto imprensa. Qual a importância do Novembro Roxo e qual a concepção dele mesmo, né? O que é que o Novembro Roxo representa nesse momento? Bom dia, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando. Muito obrigado por abrir esse espaço para falar de uma situação, de um problema de saúde pública de tamanha importância, né? Se nós fizermos a proporção que você citou na sua introdução aí, 1 em cada 10 bebezinhos que nascem, ele vai nascer prematuro, antes de 37 semanas, né? E a prematuridade, ela traz consigo uma série de desafios, não só para o bebê, mas como também para a família, né? Desafios para enfrentar uma gestação que não chegou ao seu tempo certo e que traz ao mundo ali um pequeno ser com as suas funções orgânicas ainda, né, em fase de maturação, né? Então, amadurecimento neurológico, ocular, auditivo, intestinal, respiratório, cardíaco, da pele, imunológico, renal, enfim. Todos os sistemas orgânicos, eles estão em fase de maturação, e quanto mais prematuro é o bebê, maiores serão esses desafios, não só para ele, mas para aquela família que vai conviver ali durante vários dias em regime de internação hospitalar. Nascer prematuro, e quanto mais prematuro o bebê nasce, maior é o risco dele não conseguir sobreviver ou dele ter que conviver com sequelas desse amadurecimento orgânico que era para estar acontecendo dentro da barriga da mãe, ali num ambiente de baixa luminosidade, num ambiente aquático, num ambiente com baixo nível de ruídos, e ele acontece num ambiente extremamente hostil, que é aqui do lado de fora, e isso impacta negativamente na sua evolução. Então, além disso, né, o custo para estudo, né, de saúde pública, para que você mantenha um sistema desse funcionando, para que você possa ter todas as tecnologias possíveis para receber esse bebê e também acolher a família, todos esses fatores envolvidos estão aí na base do tratamento da prematuridade. A importância de se falar disso é que, uma vez o bebê nascendo prematuro, a gente não tem muito o que fazer, a não ser utilizar de toda a expertise das equipes para que a gente possa fazer o melhor tratamento possível. Então, a melhor forma da gente tratar isso é prevenir a prematuridade, né? Então, a prevenção da prematuridade, ela se baseia num pré-natal bem feito, no acolhimento das gestantes no sistema primário de saúde, tanto na saúde pública como na saúde suplementar. Então, a importância de nós, durante todo um mês, abordarmos o tema, ela vem como caráter informativo, para que as pessoas tragam o seu olhar para esta condição, com todas essas situações que eu te falei, mas também com um caráter informativo para que as medidas de controle e prevenção, elas possam ser feitas para que evite essa condição de saúde pública. Pois é, quando a gente fala de prevenção, eu queria tocar justamente nesse ponto. Quais são as causas, né, que a gente pode ter para uma prematuridade, e o quanto que a prematuridade, ela é evitável, né? O parto prematuro, quanto que ele pode ser evitado, doutor? Perfeito. Hoje, o bebezinho, ele nasce prematuro basicamente por 3 motivos, tá certo? Ou existe uma condição que dispara o trabalho de parto prematuro,
né? A gestante ela começa a ter contrações, a bolsa ela se rompe e o trabalho ele acontece. Geralmente essas causas elas estão associadas com processos infecciosos, é a principal causa, uma infecção urinária, uma infecção do líquido amniótico, pode disparar esse processo de trabalho de parto e o bebezinho ter que nascer prematuro. Existem condições mais raras, mais tipo um trauma, um acidente que pode desencadear o trabalho de parto, né? E às vezes um descolamento da placenta por alguma condição materna pode fazer com que o trabalho de parto ele se desencadeie. E aí o bebê nasce prematuro. Existem condições maternas que fazem com que nós tenhamos que abortar o processo da gestação normal, temos que tirar o bebezinho precocemente para salvar os dois. Então, por exemplo, tem uma doença que se chama doença hipertensiva específica da gestação. A mãe desenvolve uma hipertensão arterial gravíssima e que, se a gestação não for interrompida, caso com as medidas de tratamento, de medicamentos, não controle a pressão arterial, a mãe pode desenvolver até o que a gente chama de eclâmpsia, que é o acometimento neurológico com convulsões, pode ter uma outra doença que chama síndrome HELP, que é um sangramento, enfim. Então, você tem que tirar o bebê precocemente, né? O bebê não, ele tá ali num ambiente que a gestação está sendo hostil para a genitora, no caso, para a gestante. E existe uma terceira condição, que é o bebezinho, ele está ali dentro da barriga da mãe e por conta de alguns fatores, ele não está tendo um desenvolvimento adequado. E ele precisa ser retirado para que o seu desenvolvimento ele aconteça mesmo aqui do lado de fora. Então, às vezes, condições do recém-nascido, onde você tem pouco líquido amniótico, às vezes uma condição onde o bebezinho não está tendo um desenvolvimento adequado, às vezes tem um nó no cordão umbilical e o fluxo de sangue para o bebê não está adequado, ele começa a não crescer, e aí o obstetra vai vendo que na ultrassonografia o bebezinho não está crescendo, está tendo restrição de fluxo de sangue para os órgãos vitais, e aí começa a pensar na possibilidade de ter que tirar esse bebê precocemente. Para que a gente evite essas causas, o acompanhamento e o diagnóstico precoce de todas essas patologias, elas podem fazer com que o bebezinho, a gente consiga estender ao máximo possível a gestação, controlando os sintomas dessas doenças. Então, se uma infecção urinária ela é detectada precocemente durante o pré-natal e é tratada, isso vai fazer com que evite que uma infecção fique perdurando durante muito tempo, causando, por exemplo, o rompimento de bolsa ou desencadeando o parto prematuro. Se a hipertensão arterial da gestante ela é detectada o mais precocemente possível e as medidas de tratamento são feitas adequadamente, é possível que você consiga levar o mais próximo do termo possível essa gestação. E por outro lado, se você vê que a condição ela vai caminhar para a prematuridade de fato, existem medicamentos que nós podemos fazer para a gestante para poder acelerar o amadurecimento, principalmente o amadurecimento pulmonar do bebê, a preservação neurológica do bebê, para que o nascimento prematuro ele não tenha os seus impactos negativos caso nenhuma dessas medidas fossem tomadas. Perfeito. Então, nesse caso, o pré-natal bem feito, o acompanhamento, a visita regular, de fato, ao médico é o grande X da questão, né? É o que vai, de fato, garantir a segurança de mãe, de bebê, independente do tempo que aquela gestação vai durar. Perfeito. Você fazendo um pré-natal bem feito, vão existir condições que elas são impossíveis de você evitar que a prematuridade aconteça. Inclusive, hoje existem vários estudos para detectar substâncias no sangue da gestante que possam estar aumentando e que indicam que essa substância aumentando lá na frente vai desencadear um problema que defina a prematuridade. Então, antes mesmo que qualquer coisa aconteça, já existem pessoas que estão estudando alguns níveis de substâncias no sangue que, quando elas aumentam, podem estar relacionadas com a prematuridade. Mas a principal, acho que a prevenção da prematuridade, ela reside numa tarefa multidisciplinar que vem desde a educação na escola, porque a gestação na adolescência é um fator de risco para a prematuridade. Então, desde a educação sexual na escola até a escolha de um ginecologista que tenha o seu perfil, até a escolha de um obstetra na sua gestação que saiba te acolher e acompanhar adequadamente as suas situações e dentro de um espectro onde exista uma gestação de risco, estar sendo acompanhada por uma estrutura de saúde que dê o amparo, tanto no pré,
durante o acolhimento, com especialistas que saibam conduzir ali uma condição que você está monitorando e amadurecendo o bebê para que ocorra o nascimento antecipado, não vai ter jeito, mas você procura ali especialistas nesse sentido, tanto para o parto em si, né? Hoje, uma vez o bebê nascendo prematuro, eu sou pediatra e neonatologista. Eu sou de Minas Gerais, mas moro na Bahia já tem 24 anos. Então, minha esposa é baiana, meus filhos são baianos, então eu me considero já baiano, tá certo? Baiano, eu vou botar a bandeira da Bahia aqui, que tá faltando, tá certo? Nas minhas descendências. E minha formação toda foi aqui na Bahia. E eu tive a oportunidade de enxergar e acompanhar e conviver com a história da evolução da neonatologia, que é a especialidade do prematuro, nesses últimos 20 anos, e a evolução ela foi exponencial. Nossa, a gente desenvolveu habilidades, equipamentos, insumos, medicamentos, que hoje fazem com que nós consigamos salvar um grande número de pacientes, né? E agora nós já estamos numa fase da neonatologia baiana, não só em Salvador, mas como aqui em Feira de Santana. Eu fiz parte da abertura da UTI neonatal da Mater Dei MEC, mais ou menos uns 7 anos atrás. E lá nessa UTI a gente tem todo esse suporte para cuidado prematuro após o nascimento. Na época que eu fiz a minha residência, que foi no Hospital Geral Roberto Santos, lá em Salvador, os bebezinhos nasciam em casa, os prematurinhos nasciam em casa. E às vezes aí a família chegava com o bebezinho numa caixa de sapato ali, com panos, pra gente poder cuidar na UTI. E na maioria das vezes, com todo o aparato tecnológico que a gente tinha, a gente não conseguia salvar essas crianças. Por quê? Porque hoje o tratamento para o bebezinho prematuro, ele começa dentro da barriga da mãe, já com os medicamentos que eu falei para vocês, e logo após o nascimento. Hoje existe um conceito que chama hora de ouro. Quando o bebê nasce, logo após o nascimento prematuro, você tem um rito a ser feito, que é como se fosse um pit stop de Fórmula 1. Você tem ali várias pessoas na sala de parto para receber o bebê prematuro e cada uma vai executar uma função diferente. Ela está direcionada para aquela função. Então vai ter uma pessoa que vai receber o bebê prematuro dentro de é como se fosse um saco plástico mesmo estéril, para evitar que ele perda a temperatura, porque a hipotermia no prematuro pode fazer com que ele tenha uma série de complicações, entre elas até hemorragia intracraniana. Você tem uma pessoa específica ali para monitorizar o bebezinho, para saber como é que tá a frequência cardíaca, a oxigenação do bebê. Você tem uma pessoa específica para fazer o suporte respiratório do bebezinho, enquanto a outra já faz o suporte hemodinâmico. Então é como se parasse um carro de Fórmula 1 e cada um executasse a sua função. Por quê? Porque esses passos, esses ritos, eles precisam ser feitos o mais rápido e harmonicamente possível para evitar que o bebê perca as propriedades que ele estava tendo dentro da barriga da mãe. E aí você leva ele para uma incubadora aquecida, umidificada, faz o seu suporte ventilatório de acordo com a demanda, administra fluidos, nutrição via sondinha enteral, que a gente chama, com leite materno o mais precoce possível, e outras tecnologias possíveis. Então hoje eu posso dizer para você que nós temos todo o aparato tecnológico, e o que a gente precisa desenvolver hoje é a qualidade na assistência. Então a gente precisa formar, capacitar pessoas para ter esse tipo de cuidado, porque é cada vez mais raro a gente ter pessoas que se subespecializem nesse cuidado, e a partir daí para que a gente saiba utilizar esses elementos, porque tá tudo na nossa mão hoje. A gente já tem hoje a construção de um pré-natal mais adequado, a gente tem hoje a construção de uma linha do cuidado da gestante e do bebê de risco, onde a gente tem UTIs especializadas para o cuidado da mãe, UTIs especializadas para cuidado do neonato. Mas hoje a mão de obra, né, ter a pessoa ali, o enfermeiro neonatologista, o fisioterapeuta neonatologista, o técnico de enfermagem neonatologista, o fono, a psicóloga, o assistente social, o próprio médico em si, que tá escasso. A gente se desdobra para cobrir todos os espaços de trabalho aí para poder cuidar desses bebezinhos. Doutor, o senhor falou aí, deu uma aula realmente pra gente importantíssima, né? Eu mesmo fiquei sabendo de muita coisa desse, né, universo da prematuridade a partir do que o senhor falou. Todo esse trabalho interdisciplinar que o senhor falou, e cada um com sua função, claro, visa inicialmente salvar aquela criança, né? Fazer com que ela se desenvolva perfeitamente, mas evitar sequelas também. Existem sequelas de prematuridade? Sim, existem sim. Para você ter uma ideia, os últimos 3 meses de uma gestação, eles são fundamentais
para o amadurecimento dos principais órgãos que nós temos, certo? Então, o cérebro do bebezinho prematuro, né? Então, assim, antes de eu entrar especificamente no tema, eu vou falar uma frase que vários neonatologistas falam, mas é que é uma realidade. Quanto mais prematuro é o bebê, quanto menor é o bebezinho e quanto mais prematuro ele é, maior é o risco dele não conseguir sobreviver ou, se ele sobreviver, dele conviver com sequelas. Então, a gente conta a prematuridade, a gente conta a idade em idade gestacional, por exemplo, né? Então, hoje a gente, abaixo de 37 semanas, a gente considera que o bebê é prematuro. Mas um bebê de 36 semanas, ele é um bebê que ele tem todo o seu potencial de nascimento e ficar com a mãe. No apartamento, no alojamento conjunto que a gente chama, né? E ir para casa com 48, 72 horas. Um bebê de 35 semanas, idem. Já um bebê de 34 semanas, a sua maturidade neurológica não é tão boa e é possível que ele precise de algum suporte. Quando a gente leva isso para a realidade de um bebezinho de 25 semanas, 24 semanas, que nascem com menos de 1 quilo, ali as estruturas orgânicas, eles são muito frágeis. Então, o cérebro de um bebê de 24 semanas, ele ainda não tem as conexões neuronais, os vasos sanguíneos são muito frágeis. E nos primeiros 7 dias, onde os impactos do nascimento são os principais momentos ali de desafio, as variações de fluxo sanguíneo, de temperatura, isso pode romper os vasos sanguíneos cerebrais do bebezinho prematuro e causar o que a gente chama de hemorragia intracraniana, que tem 4 estágios, estágio 1, 2, 3 e 4. Geralmente, estágio 1 e 2 são estágios que não são sequelantes, vamos dizer assim, entre aspas. Mas já os estágios 3 e 4 são hemorragias intracranianas muito graves e que trazem desabilidades neurológicas importantes no futuro. Da mesma forma que o cérebro está se desenvolvendo, a retina, né, no olho do bebê também se desenvolve nessa fase. E aí, quando ele nasce e é exposto a uma quantidade grande de oxigênio, ele pode ter problemas de retina e déficits visuais no futuro, tendo que inclusive ter que fazer às vezes cirurgias por laser. A mesma coisa com a parte auditiva. E às vezes, quando o bebezinho nasce, por exemplo, por conta de uma infecção, a gente tem que usar medicamentos, antibióticos, e muitos antibióticos e medicações, elas são tóxicas para o ouvido do bebê. E aí esse bebezinho ele tem que sair com um acompanhamento especializado para fazer não só a triagem auditiva, mas a avaliação auditiva e o acompanhamento também. Da parte respiratória, por exemplo, o bebezinho, a formação pulmonar até a 22ª, 23ª, ela acontece de uma maneira adequada, mas o crescimento pulmonar ele vai acontecer a partir daí. E esse crescimento pulmonar, quando ele acontece aqui do lado de fora, fora daquele meio aquático que ele está acostumado, isso pode trazer uma inflamação pulmonar importante que se chama displasia broncopulmonar. Aí é um bebezinho que pode ter um risco maior de ter asma, de cansar nessas mudanças de clima, às vezes pega uma virose, fica cansando, com o peitinho chiando, tem que tomar nebulizações e etc. O intestino do bebezinho prematuro, ele tem o seu desenvolvimento também fragilizado quando ele nasce precocemente, e ele tem risco, por exemplo, de ter uma inflamação importante no intestino, que chama enterocolite. E às vezes essa enterocolite ela pode alcançar estágios que determinam a necessidade de fazer cirurgias para ressecção intestinal, tirar uma parte do intestino para que o bebezinho consiga sobreviver. E isso pode fazer com que o bebê tenha um intestino curto, fique com risco de ter desnutrição, tenha que tomar alimentações especiais. E, para concluir, a parte óssea do bebê, a incorporação de cálcio no osso do bebezinho do feto acontece principalmente na 3ª semana, dentro da barriga da mãe. E aí, quando ele nasce antes desse tempo, o risco dele ter fraqueza nos ossos é muito grande. Então, ele pode ter fraturas espontâneas, por exemplo, só de se mexer, pode fraturar um bracinho, pode fraturar uma perna, e aí a gente usa medicamentos para evitar que isso aconteça. A nossa principal dificuldade hoje é em trazer uma preservação neurológica desses bebês. Então, todo o conceito hoje de tratamento do prematuro, ele vem em cima do que a gente chama de uma UTI neurológica. Hoje, a UTI neonatal ela é uma UTI para preservação neurológica das possíveis sequelas neurológicas do bebê e também para que a gente possa evitar que essas condições que eu te falei aconteçam. E só para finalizar, existe uma técnica para isso, né? A técnica que é utilizada para isso é um método mundialmente já definido e que não depende de nenhuma tecnologia importante.
ela depende apenas de mudança de comportamento pessoal. A técnica se chama método canguru e é um método onde nós fazemos ali uma estrutura de cuidado que minimiza a exposição da luz, que minimiza a exposição do bebê a variações auditivas importantes, que prioriza um posicionamento adequado do bebê no leito, para que ele tenha ali a preservação dos seus estímulos sensoriais, para que eles aconteçam na hora certa, para que ele não seja exposto a estímulos sensoriais, por exemplo, que lá na frente possam desencadear um TEA ou outras patologias que porventura possam vir relacionadas com a prematuridade. Dr. Samir Narraz, diretor técnico do Mater Dei EMEC, em Feira de Santana. Que aula que o senhor nos deu, viu? Muito importante mesmo. Para a gente entender um pouco mais sobre a prematuridade e a importância, de fato, da prevenção, porque é prevenível, como o senhor colocou, né? Perfeito. O pré-natal bem feito pode evitar muitos casos de nascimentos prematuros de bebês. Muito bom tê-lo aqui conosco. Parabéns pela aula e obrigado pela aula também, viu, doutor? Eu queria agradecer o momento, assim, é importantíssimo tá falando desse assunto. Hoje, dentro de Feira de Santana, a comunidade feirense, ela tem ferramentas para assistência obstétrica e neonatal, tanto na saúde pública como na saúde suplementar, né? Então, assim, temos hoje o Hospital da Criança, o Hospital da Mulher, né? Na saúde pública, que são ferramentas que detêm profissionais excelentes, colegas meus que trabalham comigo na Mater Dei EMEC também trabalham lá, não só os colegas médicos, mas da equipe multidisciplinar. E na saúde suplementar, hoje, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? A gente tem hoje dentro da Mater Dei EMEC toda a linha do cuidado preparada para o atendimento da gestante e do bebê com risco, né? Então, assim, temos uma UTI Neo com todos os equipamentos e equipe treinadas necessárias, especialistas em qualquer tipo de cirurgia que o bebê recém-nascido precise e a própria gestante também. Então a comunidade feirense está tranquila quanto a isso e mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante. Eu estou aqui à disposição de vocês, quando vocês precisarem, podem entrar em contato para qualquer tema na área de saúde. Eu venho aqui do lado e a gente bate esse papo, tá joia? Maravilha, ainda estamos à disposição também de todos vocês, do senhor, de todos vocês do Mater Dei EMEC em Feira de Santana. Dilson Barbosa. Ok, obrigado.